Agora vamos entender por que as equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força. Para isso, considere dois pontos, ponto A e o ponto B da ilustração abaixo. Para isso, considere esses pontos. Vamos ver. Temos aqui uma carga positiva e ela está se movimentando sobre uma linha equipotencial. Está saindo do ponto A para ir para o ponto B. Imagine esse deslocamento. Esta partícula, Q, carga de prova, saindo do ponto A para o ponto B, ao longo da equipotencial. O trabalho realizado pela força elétrica é nulo. Por quê? Ai, meu Deus. Deixa eu tirar isso aqui. Por quê? Porque V de A menos V de B vai ser zero, porque a distância, tá? Que ele está da carga geradora, tanto no ponto A como no ponto B, é a mesma. Como se ele não tivesse saído do lugar. Isso é verdade. No entanto, somente se a força eletrostática se mantiver sempre perpendicular à trajetória seguida. Como ilustra o seguinte esquema, olha aqui. Aqui nós temos as superfícies equipotenciais, tá? A carga A se deslocando, indo para B. Como a força tem a mesma direção do campo, observe aí, do campo elétrico, e este, por sua vez, tem a mesma direção das linhas de força, concluímos que essas linhas também são perpendiculares à superfície equipotencial. Ok? Então, nós temos aqui esse tópico 6, que fala assim, ó, propriedade do campo elétrico. Quais são essas propriedades? Vamos ver? A variação do potencial em um campo. Ele vai variar, potencial elétrico. Como? Nós temos aqui a carga fonte positiva, temos uma linha, não é? Que ela está produzindo, linha de campo. E como é que eu vou calcular esse potencial elétrico gerado por essa carga geradora? V é igual a K vezes o Qzão dividido pela distância. É outra maneira que eu tenho de calcular o potencial eletrostático ou potencial elétrico gerado por uma carga geradora, tá? Vai ser o potencial elétrico vezes, potencial elétrico não, constante eletrostática K vezes Qzão dividido pela distância. Vamos verificar ao longo desta linha de força o que ocorre com o valor desse potencial aí, tá? Vamos aqui diminuir e vamos trazer aqui para cá. Olha aqui. Note que, sendo a carga geradora Qzão positiva, quando a distância D decresce, o potencial elétrico decresce. Do mesmo modo, quando descreve, V cresce. Quando decresce, V cresce. Portanto, no sentido da linha de força de um campo elétrico gerado por carga positiva, o potencial decresce, tá? Carga fonte. Observa aqui, carga com fonte negativa. Tá aqui. Carga geradora agora ela é negativa. Considere agora uma partícula eletrizada com carga Qzão e uma das linhas de força do campo elétrico criada por ela. Tá aqui. Qzão cria uma linha que aponta para o seu campo. Então, utilizando a expressão do potencial elétrico dado, o potencial elétrico, tá, que essa carga vai criar, é como Qzão vezes a constante K dividido por D. K
vezes Q sobre D. Vamos verificar o que ocorre com o valor do potencial ao longo desta linha de força. Note que, sendo a carga geradora negativa, quando a distância D cresce, o potencial elétrico também cresce, pois o termo negativo torna-se mais próximo de zero. Do mesmo modo, quando D decresce, V também decresce. Assim, tanto para o campo elétrico criado por uma carga positiva, como para o campo elétrico gerado por uma carga negativa, temos que, ao longo de uma linha de força, e no sentido dela, o potencial decresce, no sentido que ela está apontando, vai decrescer. Resumindo tudo, tá? Agora, esse tópicozinho vai falar, explicar a respeito da partícula eletrizada abandonada em um campo elétrico. Temos a carga de prova positiva. Quando uma partícula eletrizada com carga positiva é abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico, ela movimenta-se no sentido da linha de força, dirigindo-se para pontos de menor potencial. Ok? Então, podemos criar uma pergunta aqui, ó. Quando uma partícula eletrizada com carga positiva é abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico, como ela se movimenta mesmo? Ó, carga positiva, né, abandonada em um campo elétrico, como é que ela vai se movimentar? No sentido da linha de força, é claro, dirigindo-se para pontos de menor potenciais, certo? Ela está decrescendo. Continuando. Note que a carga positiva busca pontos de menor potencial, certo? Para ficar com a mínima energia potencial possível, que é a tendência natural de qualquer sistema. Lembrando que a energia potencial eu descubro multiplicando a carguinha de prova vezes o seu potencial, sendo que Qzinho positivo, seu V diminui, P também diminuirá. Observe ainda que se a carga positiva abandonada sob a influência exclusiva do campo elétrico, abandonada no campo elétrico, continuando aqui o slide, movimentada-se de um ponto A para um ponto B, sempre teremos o potencial de A maior do que o potencial de B. Desse modo, tanto a diferença de potencial, que eu chamo de usão, vai ser igual V de A menos o V de B, quando o trabalho realizado pela força elétrica serão positivos. Então, trabalho de A até B vai ser o Qzinho vezes seu potencial, tá? E o trabalho de A até B vai ser maior que zero. Ok. Carga de prova negativa. Quando uma partícula eletrizada com carga negativa é abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico, ela movimenta-se no sentido oposto ao da linha de força, dirigindo-se para pontos de maior potencial. O que acontece quando uma partícula eletrizada com carga negativa é abandonada sob a ação exclusiva de um campo elétrico? Ela vai se movimentar no sentido oposto ao da linha de campo, dirigindo-se para os pontos de maior potencial. Note que a carga negativa, ela busca pontos de maior potencial, para também ficar com a mínima energia potencial possível. Observe ainda que nesse caso a diferença de potencial U é negativa,
resultando em um trabalho também positivo, realizado pela força elétrica. Nós temos aqui, olha só, trabalho que vai de A a B, quando eu tenho tanto potencial negativo, potencial elétrico. Aliás, quando eu tenho tanto a carguinha de prova negativo e vou ter a diferença de potencial também negativa, eu digo que esse trabalho que vai de A a B é maior que zero. Resumindo, vamos fazer um apanhado geral aqui. Quando abandonamos sobre a ação exclusiva de um campo elétrico as cargas positivas, elas dirigem-se para potenciais de menor, enquanto as negativas dirigem-se para potenciais de maiores. Tanto as cargas positivas quanto as negativas buscam uma situação de energia potencial mínima. Quando partículas eletrizadas são abandonadas sobre a ação exclusiva de um campo elétrico, o trabalho realizado pela força elétrica é sempre positivo. Essa última afirmativa pode ser comprovada de um modo diferente. Quando abandonamos uma partícula eletrizada em um campo elétrico, esta se movimenta no sentido da força eletrostática. Por isso, o trabalho realizado por essa força é positivo. Eu chamo isso de trabalho motor, como mostra a figura a seguir. Eu tenho uma linha de força, tá? E ela está se movimentando na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Força e campo possuem o mesmo sentido. A linha de força elétrica, rosa. A linha de campo elétrico, azul. E o sentido do movimento? Aí nós temos o sentido do movimento aí, olha aí, ó. De uma carga negativa agora. Nós temos aqui o V lá em cima como embaixo, esse potencial zero é zero. Então, nós temos novamente aqui o quê? Uma carga negativa, uma carguinha de prova negativa, está se movimentando sobre uma linha de campo, tá? E se ela é negativa, observe que ela está sofrendo repulsão. Por quê? Porque tem uma carga positiva maior gerando campo elétrico. E ela vai se movimentar no sentido contrário desse campo elétrico. Sentido do movimento vai ser contra. Então, partículas eletrizadas são abandonadas sobre uma linha de força. O sentido do movimento coincide com o da força eletrostática. E o trabalho realizado por essa força é motor. Então, a gente vai encolher aqui esse slide, tá? Para passar para a segunda coluna de explicação e informação. Vamos lá? Diz assim, ó. É possível que um agente externo obrigue a carga elétrica a se movimentar no sentido oposto àquele que seria provocado pelo campo elétrico. Neste caso, o trabalho realizado pela força elétrica será negativo, ou seja, resistente. Como exemplo, considere uma partícula de carga positiva. Neste caso, o trabalho realizado já foi falado, né? Como, neste caso, o trabalho realizado pela força elétrica será negativo, resistente. Como exemplo, considere uma partícula de carga positiva Qzinho e massa M abandonada em uma região sob a influência de dois campos, sendo um elétrico e outro gravitacional, conforme representado na figura abaixo. Se a força peso for mais intensa que a força eletrostática, F, a partícula se movimentará no sentido P, contrário à força elétrica. Então, vamos ver aqui o exemplo. Aqui, ó. Aqui nós estamos vendo uma placa positiva e uma placa negativa. E foi colocado entre essas placas aí, o que mesmo? Um próton. Esse próton, ele vai a carga positiva está gerando campo elétrico. Aliás, a placa positiva está gerando campo elétrico.
E esse campo está apontando para fora do campo dela, né? E é representada pelo F, tá? F cor-de-rosa aí. Já a partícula apresenta massa, portanto apresenta peso, e ela está apontando, ela tem uma setinha azul, tá? Que eu chamo de força-peso. Eu vejo que está apontando para baixo, né? Uma para cima e outra para baixo, mesma direção em sentidos opostos, força-peso e força elétrica. Sendo que eu tenho a força da gravidade também, que está aí ajudando no peso, tá? E temos o campo elétrico que está puxando para cima. Então, a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Como se vê, como se explica isso, né? Dois pontos de um campo elétrico uniforme. Considere um campo elétrico uniforme representado por suas linhas de forças retilíneas, paralelas e espaçadas igualmente. E duas equipotenciais, A e B. Duas linhas, né? Sendo o potencial elétrico em A maior que em B. Então, o potencial elétrico de A maior do que o potencial elétrico de B. Uma partícula elétrica com carga positiva é abandonada lá no ponto A. O que vai acontecer? A ilustração aqui vai mostrar. Ó. A carguinha que foi abandonada no ponto A está sofrendo uma força em rumo ao ponto B, tá? E observe que tem uma distância entre A e B. O que a gente pode comentar mais? Supondo que essa partícula se submeta apenas ao campo elétrico existente na região, a força elétrica FE fará com que ela se desloque ao longo de uma linha de força e no sentido dessa. Agora, uma vez que o campo elétrico é uniforme, a força F é constante, pois a força vai ser a carguinha multiplicada pelo campo. Assim, o trabalho realizado pela força elétrica no deslocamento da carga Q entre as equipotenciais A e B pode ser calculada. Trabalho de A é igual a força vezes a distância. Também pode ser usada essa expressão. Trabalho de A é igual a carga de prova que multiplica o potencial elétrico de A menos o potencial elétrico de B. Dessa forma, a gente vai reduzir novamente, tá? Para passar para página seguinte, expande mais, para ficar mais legível. E esta coluna de informação diz assim: se o potencial de A menos o potencial de B é igual a U. Lembrando. E se eu comparar a primeira equação com a segunda equação, tem-se F vezes a distância, força vezes a distância, vai ser igual a carga vezes o potencial. Equação 3. Mais F é igual a Q vezes E. Obtemos QE D é igual a QU. ED, ou seja, o potencial elétrico vezes a distância vai ser igualzinho ao a BDP, a diferença de potencial, né? Essa multiplicação. Em um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial DDP entre duas equipotenciais é igual ao produto da intensidade do campo pela distância entre as equipotenciais. Então, é importante destacar nessa expressão que o valor de U deve sempre ser usado em módulo, tá? Não me interessa o sinal dele nesse momento. Na relação encontrada, percebe que no SI, Sistema Internacional, a unidade de campo elétrico, qual é? Unidade de campo elétrico é volt por metro. Então, o E eu vou ter quando eu tenho a quantidade de volt dividida pela distância dada em metro, tá? V sobre D
eu vou ter o E, campo elétrico, que equivale a Newton por Coulomb. Newton por Coulomb, que é força vezes dividido pela carga. Definido anteriormente, de fato, olha aqui, como é que a gente vai ter. Volt por metro vai ser igual volt, joule, dividido por Coulomb, dividido por metro. Então, Newton vezes o metro, dividido por Coulomb, sobre o metro. Corta o M pelo M, sobra quem? Newton por Coulomb. Então, podemos usar como unidade de campo elétrico Newton por Coulomb ou volt por metro. Assim, um campo elétrico uniforme de 20 volts por metro, por exemplo, indica que ao percorrermos uma linha de força no sentido dela, o potencial elétrico diminui 20 volts a cada metros. Temos uma nova ilustração aqui, tá? Onde eu tenho várias placas, tá? E essas placas, aliás, eu vou chamar isso aí de potencial, né? Ó, a primeira tem 60 volts, potencial de 60. A segunda tem o potencial elétrico de 40 volts. E a terceira de 20 volts. A linha de força está atravessando essa superfície aí, ó. Tá? Está varando ela aí. Então, eu tenho 2 metros, tá? Entre elas. Potencial elétrico criado por um condutor eletrizado. É importante lembrar que partículas eletrizadas abandonadas sob a influência exclusiva de um campo elétrico movimentam-se espontaneamente entre 2 pontos quaisquer, somente se entre eles houver uma DDP, uma diferença de potencial que não pode ser zero, diferente de zero, ou seja, não nula. Então, vamos encolher isso aqui para a gente ir para a segunda coluna, aqui. Segunda coluna diz o quê? Quando fornecemos elétrons a um condutor, eletrizamos inicialmente apenas uma região dele. Nessa região, as cargas negativas produzem uma diminuição no potencial, mais acentuada que a que ocorre no potencial de regiões mais distantes. A diferença de potencial estabelecida é responsável pela movimentação dos elétrons para a região mais distante, o que provoca um aumento no potencial do local onde se encontravam e uma diminuição no potencial do local para onde foram. Aí nós temos uma próxima ilustração aí, olha só essa ilustração aqui. Nós temos aqui um corpo, né, que recebeu elétrons. E vimos que esses elétrons que foi recebido, eles tendem a se espalhar, tá? E que ele vai para toda a superfície, tá vendo? Ó? Como mostra a gravura. Então, na eletrização positiva, são tirados elétrons de uma região, provocando um aumento no potencial desse local. Como consequência, elétrons livres das regiões mais distantes movimentam-se para o local inicialmente eletrizado. Tal forma faz surgir cargas positivas nas regiões que estavam neutras, diminuindo a quantidade de cargas positivas na região eletrizada inicialmente. Tudo isso acontece como se as cargas positivas se movimentassem ao longo do condutor. Temos aqui, ó, no início e no final. Olha aqui. As cargas negativas, elas vão adquirir uma certa distância da carga positiva no início, de modo que no final essas negativas terminaram escoando e ficaram apenas cargas positivas. Então, a movimentação das cargas no condutor ocorre durante um breve intervalo de tempo. Após isso, as partículas elementares atingem as posições tais que a diferença de potencial entre os 2 pontos quaisquer do corpo torna-se nula. Dizemos então que o corpo,
aliás, que o condutor atingiu o equilíbrio eletrostático, né? Convém lembrar que a carga de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático acha-se distribuída em sua superfície externa. Então, a diferença de potencial, chamada DDP, entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre nula. Então, a DDP entre dois pontos de quaisquer um de condutor em equilíbrio será sempre nula. Vamos ver o próximo slide, o que é que ele diz. Então, veja só. Diz assim: do exposto, conclui-se que tanto nos pontos internos como nos pontos de superfície de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático, o potencial elétrico assume o mesmo valor. O potencial assume valores diferentes apenas nos pontos externos do condutor. DDP, ou seja, DDP não. Esse V aí eu chamo de quê? Potencial elétrico interno, igual ao potencial da superfície. A gente fica para aqui porque esse vídeo já está muito longo e por enquanto é só, pessoal. Vamos rever tudo, depois a gente continua, tá? Ok.